Seguindo com as nossas entrevistas com especialistas em empreendedorismo e consultores, conversamos agora, nesta semana, com o biólogo e consultor do Sebrae e também especialista em gerência avançada de projetos, o senhor Walter Tavares Nunes. Nosso tema nesta semana é o tripé da sustentabilidade, termo esse que surgiu no final do século XX através do consultor britânico John Elkington. Prazer receber você aqui, senhor Tavares Nunes, aqui no canal Negócios do Futuro. Ok, boa tarde, um privilégio estar falando com vocês, porque quando nós estamos falando de sustentabilidade, né, nós estamos falando de perenidade de negócio, né, nós estamos falando de algumas questões que vamos falar da nossa geração atual, que está trabalhando e atuando, mas sempre pensando nas gerações futuras, né? Lembrar que nós estamos num ciclo de vida, onde termina uma fase que nós estamos atuando, começa a fase futura, nossos filhos e nossos netos. Então é muito bacana falar sobre esse tema. Começando então, o que é o tripé da sustentabilidade? A sustentabilidade, o próprio nome está dizendo, né, tornar sustentável. Então, o grande pilar da sustentabilidade é o econômico, né? Se qualquer coisa, nós podemos falar de social, nós podemos falar da questão legal, né? Nós podemos pensar em várias questões que sustentam um projeto. Agora, se esse projeto ele não tiver uma grande sustentabilidade, que é o econômico, tá? Ele se torna inviável. Porque a nossa sociedade, a base da nossa sociedade é uma base econômica. Tá? Então, um projeto ele tem que ser economicamente viável, ele tem que ser aceito pela sociedade, né? Ele tem que ser ambientalmente menos impactante, certo? Então, a questão ambiental é importante para nós, porque nós não podemos afetar o meio ambiente de uma forma que possa nos trazer prejuízo. Nós precisamos continuar a nossa caminhada. Então, social, econômico e ambiental. Certo. Você, como nós falamos, tripé da sustentabilidade tem, claro, três partes que sustentam, que fazem esse termo que foi criado no final do século passado. Pode falar um pouco sobre eles? Posso, tá? Eu acho que o pilar mais importante que nós temos nesse contexto é o pilar econômico, tá? Porque o que que acontece? Eu vou pegar um exemplo assim, você está desenvolvendo um software, tá? Aparentemente, a gente pode enxergar que o pilar da sustentabilidade no tocante à parte ambiental é o que você menos vai afetar. Você não vai ter emissões, você não tem geração de resíduos, né? Você é um ambiente limpo. Tá? Então, é um pilar que ele já vai se sustentar. Quando você está falando de um software que você está, por exemplo, linkando um empreendedor com um especialista, tá? Você está trazendo um viés social. O que é isso? É enxergar a aplicação dessa ferramenta e a utilidade dela e ela sendo aceita pela sociedade, né? E com certeza aí você tem uma grande aceitação da sociedade, porque você vai estar beneficiando alguém que precisa com alguém que pode alcançar isso. Bom, então nós já formamos dois pilares. Nós já enxergamos o pilar ambiental e enxergamos o pilar social. Tá? Então eu já consigo enxergar valor nisso que está sendo feito e a sociedade vai reconhecer isso também. Agora, para que isso aconteça, né, eu preciso normalmente ter um investimento, tá? E é o econômico. Então, se eu tiver um investimento disponível e se esse trabalho que nós estamos fazendo, ele vai trazer retorno financeiro, porque isso precisa se pagar, aí nós temos o pilar econômico. Então, toda vez que nós vamos pensar num projeto, que nós pensamos nesse tripé da sustentabilidade, né, sempre cada um deles tem que estar fortalecido e ficar de pé. E nesse caso, o principal pilar é o econômico, porque eu posso ter viabilidade social, eu posso ter a viabilidade ambiental, mas se eu não tiver a viabilidade econômica, isso não vai se sustentar, né? Porque primeiro as pessoas precisam ter as suas necessidades primárias atendidas, né? Entre elas, quando você está trabalhando, você precisa receber
Você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa estar apto para desenvolver o seu projeto. Então, o econômico é importante e ele tem que ter viabilidade. E nessas questões envolvendo esse tripé da sustentabilidade, uma empresa consegue atingir ele de uma maneira fácil ou é um pouco demorado, dependendo do tipo de atuação da empresa? Depende do tipo do negócio, mas o principal caminho para uma empresa atingir a sustentabilidade é ela ter maturidade organizacional, ela estar com o seu público interno, né, e o próprio público externo, e o interno principalmente, preparado para isso, né? Então ela passa desde um processo de capacitação das pessoas para elas entenderem o que é sustentabilidade. Então muitas vezes um negócio ele não é sustentável, ele vai ter o caminho da sustentabilidade, né? Para ele continuar sendo perene. Hoje, é muito difícil de nós termos na nossa volta algum negócio que seja realmente sustentável, né? Você pode enxergar, por exemplo, um projeto de energia solar. Um projeto de energia solar, ele é sustentável? Pode ser? Até um determinado ponto, que vai ter um determinado ponto que ele vai gerar resíduo, ele vai gerar um custo, ele vai ter uma manutenção, ele vai ter de uma forma ou outra, ele vai ter um impacto ambiental, né? Então, ele não é 100% sustentável. Agora, se eu comparar com outras fontes de energia, ele é mais sustentável. Ele está num caminho mais avançado da sustentabilidade, né? Ele vai ter um impacto ambiental menor, ele vai ter uma aderência melhor pela sociedade, né? Economicamente, ele pode ter um custo menor que outras fontes, porque ele vai me trazer um retorno maior. Eu posso gerar mesmos. Vamos lá, vamos pegar um exemplo. Eu vou gerar 100 kWh com sistema solar, ele vai me ter um custo. Talvez eu gere o mesmo sistema solar pelo um gerador a diesel e esse custo é muito maior, além de eu ter emissões, né? Então, depende da forma que a gente vai enxergar o negócio para enxergar a sustentabilidade. Mas, normalmente, os nossos negócios, eles estão rumo à sustentabilidade, né? Ainda não temos, muitas vezes, tecnologia para ter um negócio realmente sustentável. Sim. E essa preocupação que nós temos agora, ela surgiu apenas nesses últimos 20 anos, ou a nossa realidade agora tem alguma diferença com aquela década de 60, 50, que a população, a humanidade não tinha percebido ainda os seus impactos de desenvolvimento dentro do ambiente? Na realidade, aí eu posso te falar um pouquinho. Eu tenho 58 anos, né? Então, na década de 80, eu já trabalhava com as questões ambientais, né? Eu sou dessa época, eu comecei a trabalhar com o meio ambiente, né? Olhando para. Na época a gente não chamava de sustentabilidade, mas a gente queria ter algo ambientalmente aceito pela sociedade, né? Eu tive o privilégio aí de trabalhar com empresas europeias tinham essa influência em relação ao meio ambiente na década de 80. Então lá já se falava. Talvez o que aconteceu com o passar do tempo, né, acredito eu, é que com o tempo isso foi se desenvolvendo, a questão cultural ela foi crescendo e os próprios meios de comunicação começaram a se apropriar desse conhecimento, tá? E começou a haver uma divulgação. Então, hoje, um empresário que ele quer ser bem sucedido no seu negócio, tá? Quando ele vai fazer uma análise de risco do seu negócio, ele com certeza vai inserir na sua proposta rumo à sustentabilidade, né? Por que rumo à sustentabilidade? Porque ele não pode fazer um investimento, tá, que o risco do negócio pode fazer com que o negócio dele acabe ali na frente. Porque hoje a sociedade consegue enxergar isso. Como é que é a forma de você comprar hoje, né? Embora a gente gere lixo ainda, talvez até mais lixo do que na década de 80, né? Pelo tipo de embalagem, pela forma que se apresentam os produtos no mercado, mas hoje nós temos uma massa crítica muito maior, né? Que não aceita mais o meio ambiente ser agredido.
né? Então, eu tenho que pensar hoje em produtos, né, no rumo à sustentabilidade, porque hoje eu já tenho um grupo de pessoas que vem crescendo cada vez mais, que compram produtos que tenham esse viés, o viés verde, o green. Sim. E isso, você falou dessa questão dessa sustentabilidade de diminuir a emissão de resíduos. Isso gera um valor para o produto dessa empresa? Com certeza, porque o que, que acontece? Vamos pensar como negócio agora, né? Eu tenho uma empresa e eu tenho lá meus acionistas, eu tenho as pessoas que bancam economicamente esse negócio, e quando as pessoas bancam economicamente esse negócio, as pessoas querem o retorno do seu capital, né? Se eu tenho algo que gera muito desperdício, e resíduo nada mais é do que desperdício de um processo, né? O que, que eu estou fazendo? Eu estou tendo um dinheiro que tem um valor agregado como produto, tá? E agora eu tenho parte desse dinheiro sendo desperdiçado como resíduo. Mesmo que eu venda esse resíduo, né, que ele seja comercializado, como os materiais recicláveis são, o valor que eu tenho nesse resíduo não é o valor que eu tenho no meu produto. Então, quanto menor for o meu desperdício, melhor eu estou caminhando rumo à sustentabilidade, mais valor agregado eu tenho, melhor rentabilidade eu tenho do capital. Aí entra o tripé, o pezinho da economia, né? Muito importante, porque se você quizer hoje e você convidar um investidor, ele vai olhar com muito carinho para o capital dele. E se ele perceber que esse negócio traz muito desperdício e isso afeta o capital, com certeza ele vai tirar o dinheiro de lá. E isso também vai ter uma rejeição por parte da sociedade, que hoje já é formadora de opinião. Sim. Você pode dizer alguns exemplos de empresas que atualmente têm esse viés sustentável aplicados no seu plano de negócios, por exemplo? Nós temos muitas empresas, né? Nós temos aqui, muito próximo de nós, empresas gaúchas, né? Que a gente conhece, marcas que a gente conhece, que eu posso falar porque eu conheço, inclusive, as pessoas que trabalham na área de meio ambiente e sustentabilidade, e até o próprio nome dos departamentos, eles vêm mudando com o passar do tempo, né? Aquilo que você chamava hoje, há um tempo atrás, que era o setor de meio ambiente, hoje você fala de sistema de gestão, você fala do sistema de gestão da sustentabilidade, né? Trabalham com indicadores ambientais e de sustentabilidade. Eles não estão mais só preocupados com a emissão de resíduos, né? Eles estão preocupados no consumo de energia, com a geração de resíduos, com o próprio consumo de matéria-prima, né? Porque o momento que eu vou reduzir na ponta a emissão dos resíduos, automaticamente o que, que eu faço? Eu vou economizar na aquisição de matérias-primas. E muitas vezes essas matérias-primas, elas são recursos naturais. Então, se eu estou reduzindo a emissão do resíduo, eu estou reduzindo o meu consumo de recursos naturais para mim fazer o meu produto, né? Aí você tem exemplos aí, você tem uma Marco Polo próxima da gente, que trabalha muito forte essa questão, você tem uma Gerdau, você tem uma Fras-le, né? Você tem uma Tramontina, você tem uma GM, né? Você tem N empresas e outras empresas pequenas também, uma Get Química aí de pertinho de vocês, aí vizinha da universidade, tá? Que trabalham muito forte. E normalmente essas empresas, inclusive para coroar o trabalho e a caminhada que elas estão fazendo rumo à sustentabilidade, elas procuram a implementar processos ligados à ISO 14001, que é gestão, né, ambiental, né, e vão lá, inclusive, buscar uma certificação para garantir os seus processos, né? E aí você vê a caminhada delas. A cada ano, elas vão demonstrando seus resultados, vão fazendo seus relatórios de sustentabilidade, e você vai vendo que cada vez mais elas estão mitigando as suas emissões, ou seja, de resíduos sólidos ou emissões atmosféricas, reduzindo o seu consumo de insumos e matérias-primas e aperfeiçoando a sua produção. Tá? Isto é rumo à sustentabilidade.
Agora, eu acho que da forma que eu contextualizei para você, tá, você consegue entender, e todo o público que está te ouvindo também, que hoje é muito difícil ter um negócio sustentável, mas sim ter negócios que têm uma caminhada bem asfaltada rumo à sustentabilidade. Né? Porque talvez o que nós estamos falando de sustentável hoje, o ano que vem, a gente já não aceite mais isso. A gente tenha que aprimorar os nossos processos para nos tornar lá na frente sustentáveis. Uhum. Perfeito. Você teria algum endereço de e-mail ou algum site que as pessoas podem ter um acesso um pouco mais direto com o senhor e o seu trabalho? Tenho, você comentou ali do consultoria do Sebrae, que eu sou consultor, mas você veio através da AGQ, eu sou consultor da Associação Gaúcha da Qualidade, eu já trabalho com a AGQ há 33 anos, né, e inclusive está para acontecer aí daqui mais alguns meses, né, que são os projetos dos grupos participativos, que essas grandes empresas participam, e lá a gente tem a oportunidade, inclusive, de receber visitação pública e aonde essas pessoas vão ter acesso a projetos rumo à sustentabilidade, né? Que é o grande viés aí do próximo concurso participativo que é aberto ao público. Né? São as empresas, através dos seus colaboradores, com equipes de projetos, fazendo melhoria dentro dessas empresas, certo? E eu tenho um site também, que é da minha empresa, que é o www.ecosafety.bio.br, né? Lá falo um pouco sobre o meu trabalho. Eu tenho um e-mail que é o walter@ecosafety.bio.br, tá? Onde as pessoas também podem conversar comigo sobre esse tema. E normalmente, quando eu tenho a oportunidade de fazer uma palestra, fazer um treinamento, né? Desenvolver um projeto de melhoria, desenvolver um novo projeto a partir de uma ideia, né? Pensando na sustentabilidade, eu sou muito parceiro para fazer isso, para desenvolver o trabalho e ajudar as empresas, né? Eu vivo disso, né? Há muitos anos, né? Eu trabalho com isso, tá? Então, é assim que eu, biólogo Walter, que sou especialista em metodologias de gerenciamento de projetos, atuo no mercado. Muito obrigado, tá, senhor Walter Tavares Nunes, e pela sua participação aqui no canal Negócios do Futuro. E, claro, tenha um bom trabalho e que continue com as suas palestras e levando conhecimento para muitos empreendedores jovens. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, até porque o meu grande desafio é deixar um legado para as gerações futuras, né? Eu acho que quando a gente tem aí quase 40 anos de experiência, a gente não pode partir desta para outra levando o conhecimento. A gente tem que pegar, continuamos aprendendo todo dia, mas principalmente disseminar o conhecimento para a turma jovem que está chegando aí, que vai construir o futuro e vai usufruir desse futuro. Tá bem? Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito. Conversamos com o biólogo, especialista em gerência avançada de projetos e também do Sebrae, consultor Walter Tavares Nunes, que falou com a gente sobre o tripé da sustentabilidade. Se inscreve aí no canal, que na próxima semana vamos trazer mais conteúdo para você.